Em dezembro de 2017, Luiz Elizondo expõe a existência de um departamento secreto dentro do Pentágono, comandado por ele mesmo, pesquisando casos de OVNI, o Programa Avançado de Identificação de Ameaças da Aviação. Junto desse vazamento, foram publicados pela primeira vez vídeos bombásticos de avistamentos inexplicáveis de OVNIs por militares dos Estados Unidos. Avistamentos esses investigados por esse braço dentro do Pentágono. E as revelações do programa marcaram uma mudança radical no zeitgeist, da maneira como os Estados Unidos falam sobre o fenômeno ufológico. Agora, não mais aquele material compartilhado por teóricos da conspiração e gente que gostava muito de ficção científica. Mas agora, isso é questão de Estado. Entenda agora nesse podcast uma continuação das partes anteriores que citamos ao longo do episódio sobre, afinal de contas, o que esses OVNIs são, como podemos estudá-los, afinal de contas, eles são uma ameaça para a nossa sociedade? A gente vai descobrir logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Na área de recadinhos do Mundo Freak Confidencial, em mais um episódio que ficou do balacobaco, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Mundo Freak Confidencial é esse podcast da casa Spotify, produzido pela Paratopia Podcast Storytelling, a nossa produtorazinha, e que também é responsável por todos os podcasts do Mundo Freak, Magicando e Aconteceu Comigo e tudo mais. Inclusive, essa nossa produtora zona está aqui com esse lançamento especial que vai acontecer agora, final do mês. Pra você que não sabe, tá dando mole, no episódio passado a gente deixou um teaser que eu vou pedir pro Murilo passar de novo aqui no finalzinho desses recadinhos. Criminologia, Aniquiladores de Família. A primeira temporada do Criminologia, apresentado por ninguém mais, ninguém menos por Jay. Quer dizer, apresentado, roteirizado, idealizado. Essa aqui é a nossa serial killer aí, não praticante, né? Cara, tô muito feliz aí com esse lançamento. A gente tá preparando todos os detalhes e eu tenho certeza que até o final dessa semana, se não me engano, lança aí entre domingo e segunda, tá bom, gente? Tenho certeza que você gosta de sanguinolência. Mentira, é um podcast sério, um estudo sério. Cara, eu tenho certeza que, ó, vão ser 5 episódios, já aviso logo. Vai ser semanal, então esse primeiro sai agora, semana que vem. E teremos aí outras 4 semanas com episódios. E se vocês gostarem, eu quero que vocês inundem as redes sociais minhas, da Ira, do Mundo Freak, no Instagram, no Twitter, em tudo mais. Falar, eu quero a segunda temporada desse podcast. E é claro, lembrando a todos que o Mundo Freak Confidencial é exclusivo do Spotify, então somos um programa especial e todos os outros programas da casa são independentes, assim como Criminologia. Então, se você quer ver esse e outros projetos surgindo aí do nada, entra lá no apoia.se/confidencial, que com o mínimo de R$5, como se fosse uma assinaturazinha de revista, R$5, você já ajuda a gente pra caramba a fazer 1 milhão de conteúdos novos para vocês, e todos eles com aquela qualidade que você sabe que merece. Agora, bora falar sobre os anos de quarentena. Anúncio de quarentena. E agora temos Alan Santos, sou um artista freelance de ilustração e concept art versátil, voltado para jogos digitais e livros de RPG, buscando sempre me adaptar e atender às tendências desse tipo de mercado. Ilustrações, concept art para o mercado de jogos digitais, livros de RPG em qualquer estilo, enfim, é bem amplo assim o mercado que o nosso queridíssimo Alan desenha. E eu vou dizer para você que eu estou completamente apaixonado pelas artes desse nosso digníssimo, cara, sem brincadeira. Alan, eu acho que eu falo isso pra todo mundo quase, né? Vamos um dia trabalhar juntos. Entre em contato com a gente, eu quero muito trabalhar com você um dia, meu querido. Olha, tem arte fantástica aqui, como ele falou mesmo, tem coisas de concept art, tem coisas de character design, pra você que tem RPG, pra você que curte livro didático, pra você que quer ilustração, quer um pôster na tua sala, ele tem ilustrações fantásticas e super bonitas, ó, tem coisa do He-Man aqui, tem ó, Berserk aqui, igual a tatuagem que eu fiz, tá tudo muito maneiro aqui, então boa sorte aí nessa quarentena, e você sabe, quarentena
aí tá acabando, né? Tipo, acabou, não acabou, não sei. Não sou eu que vou dar essa resposta aí pra você. Mas é importante que você, ouvinte, que queira participar aí dos anos X de quarentena, lembrando a todos que caso você tenha aí uma grande empresa, você não entra aqui não, tá bom? Isso aí é outro departamento. Você entra em contato com o Spotify, que entra em contato com a gente. Mas aí, por exemplo, você que é um pequeno artista independente, pra você que fazia feira, não faz mais, que teve a sua vida afetada pela pandemia, tá voltando agora, mas a gente sabe, tá voltando aos pouquinhos ainda, dando aquela engatinhada, você entra no post desse episódio, tem ali um formulário pra você preencher e você vai ter a oportunidade de poder aparecer, quem sabe, aqui nesse espaço, tá bom? Só preencher tudo bonitinho e é isso. Então, bora lá pro teaser de AJ e pra esse episódio que, cara, esse episódio deu arranca-rabo, deu briga, deu separação, deu porrada, saiu sangue, foi triste, mas foi muito legal e divertido, tenho certeza que vocês vão adorar. E, cara, que mistério é esse, afinal de contas? O que são esses objetos voadores não identificados? Você descobre agora no Mundo Freak Confidencial. E o perfil mais comum de um homem que mata sua família é exatamente esse, o de um homem de meia idade, um bom provedor que parecia aos vizinhos, marido dedicado e um pai dedicado. Vale lembrar que eu não acho mais que o Mateu tá na meia idade, eu acho que o Mateu nessa época já estava com 50 anos, então já saiu desse escopo. Só que as pesquisas identificam 4 áreas comuns que podem ser as causas desses assassinatos familiares. Olá, eu sou a Jay Carrillo, uma assassina em série não praticante, e este é o Criminologia, um podcast especial de True Crime. Nesse especial, vamos abordar o fenômeno dos aniquiladores de família. Sim, eles existem. Dia 30, ainda esse mês, no feed do Mundo Freak. This episode is brought to you by FX's feud, Capote vs. the Swans. Inspired by actual events, the series tells the story of Truman Capote and the women he betrayed. The original housewives. They were society's most elite women. Rich, glamorous socialites who defined a bygone era of high society New York. From creator Ryan Murphy, this drama series features an all-star cast, including Naomi Watts, Demi Moore, and Diane Lane. FX's feud premieres January 31st on FX Stream on Hulu. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial, o podcast que está sempre com as mais atualizadas notícias ufológicas quando elas têm de um em um ano, né? É anual sempre, né? Que a gente faz um podcast desse, né? E eu sou Andrei Fernandes e para me ajudar temos aqui ele, nosso queridíssimo correspondente internacional de Illinois, Lucas Balaminuti. Boa noite. Vamos falar de notícia de ufologia? Vamos, gente. E temos aqui também Rafael Jacaúna. Não, ele foi demitido. Mentira, ele ainda tá viajando, gente. Então, a gente tem algo melhor que o Rafael Jacaúna. Aí é o momento que o pessoal se desespera. Jay! Olá, pessoal, tô aqui, mas... quero contar uma coisa engraçada quando me chamaram pra gravar essa pauta. Na mesma hora que, mandaram a pauta, eu abri o Twitter e apareceu aquelas imagens onde a Scully tá perguntando pro Mulder: você realmente acredita que isso é um fenômeno ufológico? Eu falei assim, mano, não existe coisa mais coerente pra essa pauta de hoje. É sério? Você acredita que isso realmente é? E ela, séria. Tem um meme que é uma cena de um episódio que o Mulder tá olhando pra janela onde tem um gato. Aí ele tá perguntando pro gato: você é um UFO? É muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. E temos aqui também nossa correspondente de Curitiba, Gabi Laroca. Mas tá frio, né? Já tô arrependido já. Gente, eu não sei muito bem o que eu tô fazendo aqui, mas eu recebi uma mensagem do Andrei às 1h30 da manhã falando assim: e aí, tá livre quinta-feira? Bora gravar sobre ET. Então tá bom, né? Aqui estou. Só falta umas birita pra ficar legal. Eu tinha uma fala pra começar esse episódio que eu ia falar diretamente pro Rafael Jacaúna. Mas como ele não tá aqui hoje, eu vou direcioná-lo ao Lucas. Lucas, eu estou com tesão. O que você pode fazer com relação a isso? Isso daqui é um fenômeno de AN3, como a gente vai ver daqui pra frente na pauta. Porque eu estou me amarrando nas últimas notícias ufológicas. Eu estou
excitadíssimo de falar de discos bizarros no céu. E eu espero que você me ajude nesse episódio. E você é o único integrante desse podcast nesse momento que eu posso falar isso sem soar muito mal. Então... Então é isso, gente. Galera, pra quem não sabe, nós estamos cobrindo, tem alguns anos, os eventos de OVNIs através da lupa dos Estados Unidos. Porque, assim, sendo bem honesto, na minha opinião, tá acontecendo uma mudança no paradigma ocidental com relação à ufologia. Zeitgeist. O nome hoje em dia é Zeitgeist. Tá mudando o Zeitgeist. Tá mudando o Zeitgeist, né? E, assim, talvez a gente vá se repetir em algumas coisas que a gente falou no passado. Vou até pedir pro Lucas fazer um resumo, pra caso você esteja caindo de paraquedas nesse episódio, ou então não lembra. Mas eu recomendo muito, vou deixar pra Jay colocar aí no post. Pra colocar no post, tá, Jay? Esse aí eu tô... Ele fez uma chamada que se não tiver no post... A culpa é da Jay, entendeu? @Jean Grey, você cobra ela. Se for... Isso mesmo, desculpa. Se você precisar de uma imagem, você coloca lá o meu @e me chama, tá? Obrigada. É isso aí. Aí eu não tenho que ficar marcando a Jay. Que nesses 2 podcasts, a gente tem o Mundo Freak Confidencial número 185, o Eles Sabiam, os OVNIs do Pentágono. Aí temos o Mundo Freak Confidencial número 333, 2021 será o ano do contato. E temos também o Mundo Freak Confidencial número 357, o relatório final sobre OVNIs. O que me dá a entender que esse podcast, esse programa de hoje, vai precisar de um título tão sensacionalista quanto esses outros 3 pra gente fazer uma quadrilogia. Mas eu recomendo muito, ouvinte, que você reescute esses outros episódios, caso você não lembre. Que no primeiro a gente tem a cobertura 185, né? A cobertura lá pra 2017, 2018, se eu não me engano, daquele artigo do New York Times falando sobre o vazamento de 3 vídeos que o Pentágono confirmou a veracidade de que eram OVNIs, o que não quer dizer que sejam naves... Enfim, vocês sacam toda essa parada, né? Aí logo depois a gente tem o 333, que a gente fala sobre a questão do relatório que é pedido, né, pelo governo Trump, né, que tem até uma confusão com relação a isso, tem gente que acha que foi o presidente que pediu, né, mas teve um cambalacho ali na hora de passar uma lei que acabaram metendo essa do relatório, no qual meio que o Congresso americano, né, os deputados obrigam os serviços de inteligência a falarem tudo que eles sabem sobre esse assunto, né? Porque isso meio que deu uma chocada, assim, no pessoal que fica naquela parada, tipo assim, quem acredita em OVNI é tudo mãe de louco, né? Não que não seja, mas tem alguma coisa ali na interseção, né? E a gente grava de novo o 357 quando finalmente esse relatório sai, e sai com umas notícias super bacanas. E eu tava muito na pira de gravar novamente sobre esse assunto, mas meio que ficou um pouco morno, né? Porque além do relatório, para quem não vou refrescar um pouco a memória de vocês, o assunto geral dessa apresentação do relatório tinha também o combinado de que existiria um novo órgão, não sei se é exatamente um órgão, né? Uma task force. É isso mesmo, é o novo órgão oficial para investigar OVNI. E assim, eu vejo muitas vezes essas notícias nos canais de portais, porque eu não tenho amor à minha vida e à minha sanidade, mas que eu noto algumas pessoas falando, olha lá, mais uma parada que não vão revelar nada, etc. Uma certa decepção com relação ao conteúdo apresentado. Eu não consigo entender de onde que as pessoas não tiram a animação para ver o quanto isso é grande frente aos 30 anos de nada oficial, sério, aparecendo, né? Isso é uma mudança completa na maneira como a gente enxerga esse assunto. Vamos ser bem claro aqui, então. Dá ênfase no que tem que dar ênfase, então. Esse novo órgão americano chamado de Anomaly Surveillance and Resolution Office, ARSO, é ARSO o nome do novo órgão. Ele só funciona para estudar OVNI. Eles não chamam mais de OVNI, eles chamam de Unidentified Aerial Phenomenon. Fenômeno aéreo não identificado, ou seja, OVNI. É para estudar ET. OVNI. Mas focado muito na ameaça bélica. Então, se identificou o problema de que os pilotos da Marinha e da Aeronáutica Americana, eles estavam vendo OVNI, especialmente em bases de treinamento, em exercícios de treinamento, o tempo todo, e estava colocando os pilotos deles em risco. Eles estavam temendo espionagem eletrônica, né? Drones que seriam capazes de entender os sistemas de radar e talvez bagunçar o radar deles, bagunçar a parte eletrônica dos navios, as embarcações, dos caças americanos. E por causa dessa ameaça, então, criou-se esse ARSO, né? Para estudar esses fenômenos desses OVNIs. E a primeira missão deles, muito grande, foi exatamente isso que o André estava falando, de tirar o estigma negativo de falar sobre OVNI. Porque ufologia ficou sinônimo de coisa de maluco, então ninguém que era testemunha de OVNI fazia reportagem desses OVNIs. É que eu acho uma característica legal
E que eu acho também importante que ele descaracterizou só aquelas narrativas pessoais e começou a catalogar. Tipo, não, vamos fazer o negócio direito, vamos ter catalogado, vamos ver o que aconteceu, vamos pegar o que cada um tem pra falar, a gente vai analisar o que a gente tinha aqui no nosso computador e a gente vai fazer o negócio direito. Eu acho isso muito importante. Não só, tipo, pra tirar o estigma, mas também pra você ter, tipo, um caderninho de organização e das coisas que tá acontecendo ali com você, né? Mais que um caderninho, eles criaram um sistema completamente novo de comunicação que liga esses diferentes braços militares de inteligência americana. Porque, cara, não tem só a CIA de braço de inteligência americano, tem uns 20 diferentes para funções diferentes. Então, eles conectaram todos esses braços de inteligência, os braços militares, criaram um sistema só, um padrão só de reportagem, estão catalogando fenômeno no espaço de espaço sideral, no fenômeno de espaço aéreo, fenômeno de espaço terreno, fenômeno de espaço marítimo, criando radares novos que são capazes de acompanhar o fenômeno do OVNI quando ele muda do espaço para o espaço aéreo e depois para a água, por exemplo. Isso é muito da hora. Isso é muito da hora. Pra não perder o OVNI. O OVNI entrou no mar, nós vamos atrás desse maldito agora, nós vamos pegar esse OVNI. Isso é muito legal, porque daí, tipo, você... Tudo bem que pode ter características militares para ver se algum outro país conseguiu ultrapassar a tecnologia dos Estados Unidos, etc. Ou então, de fato, para estudar um fenômeno, sei lá, físico, de alguma coisa meteorológica que a gente não sabe ainda. É muito... Ou então os VTs também. Mas é muito legal isso, né? A gente vê que eles estão interessados, de fato, em fazer isso. É muito interessante essa sistematização, né? Porque eu acho que o Andrei estava puxando um pouco disso também, porque você tem uma mudança de narrativa oficial nisso também. Você trata como um assunto sério e desmistifica essa ideia de que só, entre aspas, lunáticos vão falar sobre ET, que tudo é mentira. Você começa a abordar como até uma ciência, uma área... Método científico. Eles estão criando método científico. É uma mudança que eu acho que a gente nunca viu, assim, desse jeito, nessas proporções também. Existiram esforços de fazer isso na ufologia, mas era sempre a galera amadora, que se juntava em associação, criava uma metodologia, as próprias escalas, faziam pesquisa de campo eles mesmos. Agora a gente tem verba, tem órgão do governo responsável por isso. Se você é um piloto, você viu um OVNI, você não reportar, você vai tomar medidas disciplinares na sua cabeça. Eles estão fazendo questão de catalogar as evidências dos OVNIs multi-radares, que eles chamam, né? Então, pro mesmo OVNI vai ter o radar da torre de comando, o radar do caça, o radar da embarcação, vai ter a câmera do caça, a câmera noturna do caça e o relato narrado do piloto. Tudo em uma tacada só. E sabe o que eu acho que vai sair daí? Tecnologia nova. Vai sair tecnologia nova pra cacete. Isso é muito legal. Então, eu tô animada. Cara, e é muito legal que a gente tá discutindo isso tudo e a gente não tá falando de extraterrestre. Ainda. É claro. É ingênuo, né? Enfim. Mas o que eu acho muito legal é como que, de fato, a gente já falou isso aqui algumas vezes. Eu acho que até em alguns pontos, eu particularmente posso ter sido injusto. Eu acho que o Lucas acerta muito falando que não dá pra ignorar que teve uma galera muito séria, positiva, assim, que contribuiu positivamente pra ufologia, que tava na galera amadora, né? Na galera que, por mais que a gente tem que aceitar que a ufologia é uma pseudociência, por mais que ela tenha um verniz de um método muitas vezes, ela dá abertura pra fé e, pessoalmente, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu acho que você pode ter a tua fé e buscar o que tu acredita. Muitas vezes a crítica fica quando você se depara com evidências que não são daquela linha que você quer que seja e a partir daí você passa a ignorar, que é muitas vezes a crítica que a gente faz aqui algumas vezes e tal. Mas não dá pra negar que teve um trabalho muito interessante de coleta de testemunho, coleta de avistamento, mas que, infelizmente, pela natureza do fenômeno, ao que dá a entender, com todos esses relatórios que estão saindo e com todos os outros testemunhos aleatórios que a gente tem em toda a vida do programa, cara, que não dá pra você investigar o fenômeno OVNI só com o teu carro, uma câmera Nokia e fé na cabeça, né? Vontade de, sei lá, de invadir propriedade dos outros. Não dá pra você ir muito além por causa disso. Mas é um trabalho muito importante. Mas agora, como a própria Jay tá falando agora, a gente pode aplicar um método. Cara, beleza, é um fenômeno, certo? Como é que a gente consegue repetir esse fenômeno acontecendo? Como é que a gente consegue captar? Como é que a gente consegue investigar e mitigar
dados. É isso, é dados. Tipo assim, beleza, você pegou 1000 testemunhos, mas quem é que tá colocando esses testemunhos e fazendo dados com eles? Fazendo, sei lá, estão usando agora vão poder usar a inteligência artificial para fazer investigação desses dados para você ver, sei lá, tipo, coisas básicas que a gente tinha só de olhômetro e testemunha que a gente não tinha totalidade, que era tipo, onde é que esse fenômeno aparece mais? Com que frequência? Para mim, o mais importante aqui, André, é a prestação de conta. Antes, se o ufólogo aumenta um ponto, uma testemunha inventa alguma coisa, fica por isso mesmo. Agora, se você mentir no âmbito militar, cara, você vai pra justiça militar. Você se ferrou, cara. Não tem mais essa. E, tipo, a galera fala muito, mas os militares americanos mentem pro público. O grande objetivo de tirar esse estigma negativo que a ufologia tinha, tanto que eles até fizeram um rebranding, né? Agora é o WAP, não é mais OVNI. É justamente pra eles não precisarem mentir pro público. E eles deixaram muito claro que eles vão liberar tudo que não for material sensível que eles achem que coloca os Estados Unidos em risco. Então a gente vai ter vídeo, vai ter foto, vai ter relato de piloto. Tudo que for material que não coloca os Estados Unidos em risco, especialmente de uma gafe internacional, né? Vai que eles falam, isso daqui é tecnologia chinesa e depois não é da China, por exemplo. Ou deixa exposto qual que são as tecnologias de radar americano, alguma coisa assim. Então tudo que não é risco para os Estados Unidos, eles vão liberar, e eles querem liberar com a consciência de que o público tá com eles, porque a gente desconfia muito dos militares americanos e com razão, especialmente por causa do MKUltra e outras patifarias que órgãos de governo de inteligência americano. A gente tem todo motivo para desconfiar deles, né? E eles estão tentando lutar contra isso agora. A ideia é justamente esse rebranding, né? Em vez de esconder tudo, vamos mostrar tudo que dá para mostrar. Rebranding, desculpa, é muito coisa de marketing, né? Nessa nova publi. Outra coisa que eles deixaram muito claro no relatório e depois de novo na ouvidoria é que esse não vai ser uma repetição do projeto Blue Book. Porque, para quem não lembra, o projeto Blue Book foi um grande painel de cientistas e militares e oficiais do governo que se juntaram lá na década de 60 para avaliar os casos de OVNI, especialmente civis e militares, os dois misturados, para depois da conclusão nenhuma e falar que nada disso é ET. E eles falaram, não, a ideia não é essa. O nosso trabalho vai ser contínuo, a nossa investigação vai ser contínua, a gente não vai ter um grande relatório que vai fechar os casos e pronto. A gente vai estar sempre investigando os casos novos e o nosso objetivo não é afirmar que é ET ou que não é ET. A gente quer tirar o estigma negativo para seguir as evidências e ir até onde elas levarem a gente. Se chegar a ser ET, ótimo. E ele, inclusive, cita um departamento dentro de um braço militar americano que estuda astrobiologia, que estuda biologia nos astros, no espaço sideral. Então, eles, se levar nesse caminho, a gente já tem um time preparado para falar sobre isso. Então, a gente não vai dar bobeira, a gente não tem medo de falar que é ET, caso a gente chegue a ser. Mas a gente está muito longe disso, por enquanto, né? Acontece que ninguém lê relatório. Deixa eu fazer só um comentário. Eu ouço um podcast chamado, eu acho que todo mundo conhece, né? Last Podcast on the Left. E tem o Henry, né? Que ele é o louco, ele é o clássico americano branco louco por alienígenas. E saiu um Side Stories falando sobre essa leitura de relatório. E ele estava puto porque teve a audiência, tipo, aberta e a audiência fechada. Ele falou assim, mano, primeiro ele falou assim, é impressionante como o governo tem capacidade de deixar um tema incrivelmente rico e maravilhoso chato. E daí ele começa a imitar. E daí ele imita, tipo, o que eu ouvia era UFO. Mano, eu dei muita risada. Se tiver a oportunidade de ouvir esse episódio, ele tá muito engraçado. É que assim, ninguém leu a porra do relatório, só a gente leu e trouxe pro episódio, né? Então, gente, ninguém lê relatório nenhum, entendeu? Sabe quando você submete relatório de pesquisa e alguém... Ninguém lê, entendeu? Ninguém lê, você pode... No máximo abstrato, no máximo. Aí, o que eles fizeram, então? Montaram uma ouvidoria que rolou no dia 16 de maio, numa quarta-feira, no Congresso americano, onde eles chamaram 2 representantes da ARSO para explicar da prestação de conta desses relatórios. Lê o relatório. Lê o relatório, praticamente. Ouvidoria, ela é juramentada no Congresso americano, então se você mentir numa ouvidoria, você vai automaticamente preso. E eles dividiram a ouvidoria em 2 partes, como a Jay falou. Uma parte totalmente aberta ao público, que teve live, inclusive, pra gente ver. E uma parte sensível, fechada, classificada como secreta, só pros congressistas americanos selecionados que estão acompanhando. Eu acho que ouvidoria não é a melhor tradução para esse... É hearing.
hearing é uma audiência, mas é que é como se fosse uma CPI, né? Do jeito que você tá falando, parece como se fosse isso, né? Ninguém tá investigando nada, mas é como se fosse uma CPI. O esquema é o mesmo, né? Perfeito. E ali eles falaram que a gente já falou no outro Mundo Freak. O nosso primeiro relatório tem 114 casos de OVNI. Desses 114 casos, 80 deles são multiradares, então a gente tem certeza que não é ilusão de ótica, que não é problema em radar, porque a gente tem mais de um radar pegando o mesmo fenômeno, radares diferentes, que funcionam de forma diferente, a gente tem câmera. E dentro desses 80 casos que a gente tem certeza que é OVNI mesmo, pelo menos 14 deles a gente não consegue explicar usando as leis da física e o que a gente entende como aerodinâmica no momento. Cara, isso é foda. E o congressista republicano pergunta pro representante do Arso: você conhece algum inimigo, algum outro país, alguma outra nação que tenha capacidade de fazer o que esses OVNIs fazem? E ele fala: não temos conhecimento de tecnologia nenhuma capaz de fazer um voo desses OVNIs. Não é o Andrei ali falando, não é o Rafael Jacaúna. É o pica grossa do naval, do aéreo, da pica aérea, é a pica marítima, é a pica terrestre, tipo, só a galera de 5 estrelas lá. É sargento, general, a porra toda lá, né? É o cara, a galera de alta patente falando a parada, cara. Não sou eu. E tem uma informação que eu gosto muito, que são os 11 casos que eles acreditam que quase teve uma colisão de OVNIs com pilotos. Imagina você tá lá voando e você quase bate com uma caceta que você não sabe o que é. Eu só chamo OVNI de caceta a partir de agora. Olha a caceta voadora ali, ó. Eu tô imaginando outra coisa voando, entendeu? Então sendo um pouco problemático. Desenhou quereninhas voadores na caceta supersônica, caceta alada. Caceta alada. Cara, e isso é muito legal porque, tipo assim, é claro, gente, que aqui no Mundo Freak, a gente, até fazendo uma pequena pausa nesse primeiro momento, claro que isso não significa que são seres extraterrestres do planeta. É claro que isso também não significa podem ser drones de outros países que a gente não conhece. A gente não sabe o que é. Acho que, inclusive, o propósito dessa discussão toda e dessa audiência que teve é justamente porque a gente não sabe, né? Tá lá no nome, objeto voador não identificado, né? A gente tem um estigma de a gente ligar isso a naves interplanetárias, discoides, com ETs Greys, etc e tal, mas a ideia é que a gente não sabe. E eu acho que eu só preciso, antes do Lucas continuar, eu preciso relembrar um pouco do nosso trabalho aqui no Mundo Freak Confidencial, que é o seguinte, que por mais que a gente tenha mudado um pouco o modelo, a estrutura através dos anos e tal, eu acho que a gente nunca perdeu muito a essência de que é trazer meio que a visão cética, é a visão believer, né? E é claro que respeitando o que a gente acredita, né? Porque, tipo assim, pra mim não faz nenhum sentido eu ficar 1h30 aqui de macacada pra falar o que o ouvinte quer ouvir. Eu acho que eu preciso ser bastante honesto com o que eu acho também. Então, tipo assim, vai ter tema que eu vou ficar aqui, a gente vai ficar falando 2 horas e vai todo mundo falar, cara, isso aqui é uma groselha, isso aqui não faz sentido. Como é o lance do Eram Deuses ou Astronautas. Vai ter. Então, tipo assim, porque a gente não combina, a gente não tem isso. Eu acho que é até fazer um trabalho de má fé. Eu tá aqui, é claro, tem um pouco de sensacionalização, é claro que tem um teor disso nesse tipo de assunto e tal. Mas eu acho que não é justo o convite que tá escutando agora eu chegar e mentir pra você e ficar falando, porque o ET foi lá e meteu o dedo no cu de quem? Mano, foda-se essa parada. E tipo assim, e aí, mano, é sempre essa mesma história. A gente fala sobre esse assunto, começa a porra da guerra campal. Aí vem o Zé Milico, o Zé Tom Clancy. Ah, não, porque isso claramente é um drone chinês. Tá bom, maluco. Tu sabe mais que a porra do sargento do Pentágono da puta que te pariu. Vai tomar no cu. O honorável Ronald S. Moultrie foi empossado como subsecretário da Defesa para Inteligência e Segurança em 1º de junho de 2021, depois de 40 anos como analista de inteligência militar para os Estados Unidos. Ele já trabalhou para o Departamento de Defesa, ele já foi diretor da NSA, já trabalhou na Agência Nacional de Inteligência Geoespacial, NGA, já passou na DIA, que é a Agência de Inteligência de Defesa, já passou para a ODNI e, mais recentemente, antes de ele pegar a Urso, né, que inclusive caiu no colo dele a Urso, ele era conselheiro sênior de secretário da Marinha, desempenhando um papel fundamental na revisão abrangente de segurança cibernética do Departamento da Marinha, e foi a partir dele que eles colocaram as primeiras estruturas de 5 e 6G e computação quântica relacionados à inteligência artificial nas operações da Marinha. Então, para explicar para vocês, é o canceroso do Arquivo X. Do Arquivo X. Ele passou por todas as guerras que já existiram na humanidade, ele acompanhou toda a evolução das tecnologias que a gente conhece. Não
E quando você acha que ele morreu, ele aparece de novo, entendeu? Não é o cara do blog de conteúdo militar que você adora ver, blog de caça, blog de tanque, blog de tecnologia militar. Não é o maluco do blog, bicho, que tá falando isso. É o cara que manja. Sim, e pro outro lado também, que a gente vai e vem grava, aí vem a Jay e dá uma opinião, que tipo assim, ela faz parte tipo, dos céticos, e ela fala, cara, tipo, pode ser um balão, pode ser isso, pode ser aquilo, e a gente debate. Aí vem aquele cara, não, veja, e naturalmente, eu desacredito um monte de coisa, mas o maluco só cresce na mina que desacredita na parada, né? Aí chega e fala, não, aí nosso episódio de Varginha, é claro que não existe animal desconhecido, é muito mais fácil ser ET. Ah, vai te tomar no cu, rapaz, porra, bicho, deixa a gente em paz, caralho. Escuta a porra do programa, caralho. Dá uma opinião. O que quer dar opinião? Discorda da gente. Não tem problema de discordar com a gente. Eu não quero ser autoritário com relação às nossas opiniões. Mas, caralho, bicho, chega pelo menos na moral pra dar... Pô, beleza. Será que não é um drone chinês? A gente sente e fala, cara, pode ser. Às vezes eles colocam lá, às vezes os malucos estão com uma aerodinâmica maluca, que a gente não sabe o que é, e a gente diz, porra, que foda. E a gente vai ter que aceitar, porque é o que os estudos vão estar fazendo. E beleza, a gente tá aqui pra ser razoável. Mas, tipo, fica essa porra dessa batalha campal, que fica um bando de desinteligências pra cada lado, e fica a gente no meio, e dá, respira, até desmotiva, respira, até calma. Tudo bem, tá tudo bem. Respira. Passou. Uma das paradas maneiras que a gente descobriu nessa audiência, inclusive, é que a China criou a própria versão dela da ARSO. E ela está em comunicação com a ARSO americana. Não ficou claro se eles estão trocando dados ou não, mas eles deixaram claro que a ARSO está sim trocando dado com um monte de outros órgãos, de um monte de outros países que não admitem publicamente que existe OVNI nas operações militares deles. Mas ele falou, tem sim, a gente está em contato com os caras, estamos trocando inteligência. Cara, que foda isso. É porque, ó, tipo, olhando pelo lado, cético da coisa, isso a gente só tem a ganhar. Em todos os momentos. Eu tava explicando pra alguém sobre o GPS, que o GPS, ele era uma tecnologia usada estritamente por militares, decaiu, não rolou e veio pra população. E hoje a gente tem todo o sistema de GPS que a gente usa hoje. Mano, a gente só tem a ganhar com esse investimento que tá tendo aí, entendeu? Sim, claro. Por isso que eu fico muito animada, porque, pô, analisar um bagulho que sai da terra, que vai pro mar, depois vai pro ar. Não, e é um negócio que, tipo assim, mano, todos os veículos que são híbridos, eles são uma merda. Tipo, nenhum deles é bom. Não é tipo o carro do 007 que do nada vai pra debaixo do mar e volta. É tipo, é uns veículos que é tipo pato, não faz nada direito, não é um avião que vai mais rápido, não é o submarino que vai mais longe. É tipo, são coisas muito ruins. E aparentemente esses OVNIs, eles conseguem ir de altas velocidades com um sistema de propulsão que não faz sentido, isso foi falado. Fazer curva, Andrei, fazer curva em outra velocidade. Sair do espaço aéreo, entrar no espaço sideral e voltar pro espaço aéreo em uma boa. Boa. Eu quero muito saber como é que... E novamente, não é o Mundo Free Confidencial que tá falando, é o cara, o pica voadora que tá falando. Eu acho que existe espaço tanto pro ceticismo quanto pra você ser believer nessa história. Claro. E os dois lados saem ganhando com uma mudança, assim, sabe, na narrativa e talvez uma coisa mais aberta, né? Tipo, a gente sabe que tem muita coisa que eles também não vão divulgar e também tem toda a questão de diplomacia, questões internacionais, né? E outros países que não admitem, mas eu acho assim, se for OVNIs e ETs e o caralho a 4, porra, legal, entendeu? A gente tem ali uma confirmação. Se não for, é que nem vocês estavam falando, pode ser um avanço de tecnologia, pode ser novos quesitos materiais, sabe? Não sei, avanços tecnológicos. Então, tipo, de qualquer jeito a gente sai ganhando. Exato. A não ser que sejam aliens tecnologicamente agressivos. Daí a gente se fudeu. Se eles quiserem vir fuder com a gente, daí a gente se fudeu. Fico brava é que a gente tá aí desde a década de 50. Fora que, tipo, a ciência tá sempre especulando de tentar achar vida fora do universo. Porra, fora do universo, fora do... A gente já deu um salto quântico hoje. Amiga, calma, a gente ainda não sabe muito bem o que tá acontecendo. Multiverso vamos devagar. Multiverso da loucura. E, pô, a gente tem esforços pra procurar a vida fora da Terra e tá a porcaria dos Estados Unidos escondendo ET de mim. Eu vou ficar muito brava, cara. Eu vou ficar muito brava. Uma das coisas que foi novidade na nossa audiência e que passou batido, muita gente não percebeu, é que eles deixaram muito claro que agora só a ARSO
vai investigar esse tipo de fenômeno. E se tem algum outro programa ou projeto secreto americano que tá dando origem a esses fenômenos ufológicos, é para passar eles pela ARSO primeiro. Então não tem mais essa de, sei lá, a Marinha tá testando um drone e tá atormentando a Força Aérea, então tá todo mundo vendo OVNI, mas na verdade a Marinha do próprio Estados Unidos, né? Não tem mais isso. É para passar tudo pela ARSO. Então. E ele admitiu que eles não têm conhecimento de nenhum braço de inteligência militar que está causando esse tipo de fenômeno. Cara, eu queria fazer um pequeno adendo aí, porque é muito interessante também acompanhar a galera da teoria conspiratória e tal. Porque... E assim, tem algumas coisas que fazem sentido, outras que não fazem nenhum. Eu não vou defender a teoria da conspiração aqui não, mas tipo, por exemplo, tem algumas pessoas que falam pelo menos pra ficar de olho nisso. Isso não poderia ser usado pra... meio que centralizar e controlar o que vai ser liberado? Isso não parece um pouco do tipo, se a gente passa essa parada, e é o que passou, meio que vai ter um controle geral através desse único órgão, tudo que tá sendo coletado, né? Mas tudo tem seus prós e contras, entendeu? Agora Sim, a gente claro. tá tendo um negócio organizado e infelizmente tá sendo concentrado pelo governo americano, entendeu? Mas se o governo americano tá investindo dinheiro pra poder estudar isso, tipo, cara, é a mesma coisa de, sei lá, privatizar as coisas. Eu vou ser bem sincero, eu não gosto de um órgão militar americano centralizando a narrativa, mas eu também não gosto dos malucos ufológicos de YouTube vazando vídeo de novidade de UFO e depois o Pentágono 6 meses depois confirmando. É um meio que, tipo, eu não tenho uma solução melhor pra te dar. Quer dizer, a gente pode elaborar, entendeu? Mas a realidade, ela não funciona dessa forma. O mundo das ideias seria muito melhor, né? Ou não fosse eles que tivessem... todo mundo fosse bonzinho, né? Então eles estivessem dispostos pro bem maior, né? Só que a vida não funciona dessa forma. E agora? Tipo, eu não gosto. Eu tenho a mesma opinião que o Lucas, mas eu ainda prefiro que as coisas sejam organizadas e que eu tenha pelo menos uma parcela de conhecimento do que tá acontecendo, do que ser uma eterna zona e viver essa guerra, entre pé de guerra, entendeu? Porque ufologia e governo dos Estados Unidos, eles vivem em pé de guerra. Mas muita gente questionou essa aparente mudança de cenário pelas autoridades americanas. Porque, assim, dentro da crença ufológica, é um senso comum de teoria da conspiração. É de que o governo americano está escondendo uma parada. É como toda a teoria da conspiração. E eu não tô falando que isso tem teorias de conspiração que às vezes se comprova real e tal, mas, tipo, tem outras que são só idiotas e perigosas, né? Como a gente tá aí saindo de uma pandemia, a gente não cansa de falar. Mas, tipo, tem algumas pessoas, que a maioria das pessoas da ufologia, acreditam que os Estados Unidos está escondendo o público, e aí tem diversos motivos pra isso. Aí vai desde os Estados Unidos está escondendo pra evitar que a população entre o pânico, as bolsas quebrem, a igreja católica, o papa se jogue da janela. Tem uns lances desse, né? Até mesmo aquela galera que vai achar as coisas armadas. Não, tipo, o governo americano não apenas conhece, como entrou em contato e tem uma parceria com os alienígenas, do tipo, vocês podem abduzir como se o ser humano pudesse impedir uma porra dessa, né? Beleza. Vocês podem abduzir tantas pessoas por ano que a gente vai estar de boa, vocês só passam aqui umas tecnologias pra gente inventar o microchip e o laser, né? Que aí já é o Perdão, tipo cara. Mas eu travei no Papa abrindo a janela lá no Vaticano e fudeu, negada, fudeu! Mas tem a galera que acredita que é isso que vai acontecer, não? Que vai ter uma crise existencial na sociedade, que, tipo assim, as religiões vão acabar e não sei das coisas. E, tipo assim, eu não acho que seria uma coisa tranquila, mas eu acho que depois de uma semana o William Bonner ia estar falando sobre o PIB do Brasil, de novo. Foda-se, né? Porque a vida continua, né? Afinal de contas, né? Tem que comer, tem que respirar, tem que trabalhar, etc e tal. Mas, tipo, é muito interessante porque a partir daí eu vejo uma bifurcação nesse tipo de narrativa. Ou você acredita que essa mudança de pensamento das autoridades americanas, e é algo que está sendo ventilado muito na ufologia pelo que eu tô vendo das minhas fontes, o pessoal está preparando a gente para o contato. Então tá dando aquela maciada na carne, então começa a liberar isso, começa a admitir aquilo, e tá indo aos pouquinhos. Ou você vai para um lado, que é particularmente algo que eu acredito, mas é que é bastante honesto. Essa galera do governo americano, ela não faz a mínima da pica da ideia de que porra é essa que tá acontecendo, que eu prefiro acreditar na ineficiência do governo do que, tipo assim, ser uma parada mega, super, né, elaborada, com black orçamento, não sei das quantas e tal, porque faz muito, segundo essa narrativa, faz muito mais sentido. Porque, tipo assim, fala que, galera, a gente não leva essa porra a sério, primeiro porque a maioria das pessoas não acredita, isso a porra é ridicularizada, isso é gasto de orçamento e a gente vive em guerra de tempos em tempos,
tempos, a gente precisa de um monte de outros problemas que estão acontecendo. A gente nunca conseguiu pegar. O fenômeno é tipo um fantasma. É muito difícil você captar. E com tecnologia de hoje é difícil. Imagine de 50 anos atrás. Então foi uma parada e falar, mano, aí então a preocupação deles eu acho que é bem honesta. Tipo, falar, cara, projeto Blue Book, ó, a gente averigou, nunca aconteceu um acidente, a gente nunca viu essa galera, seja o que for, isso interagindo com a gente de alguma maneira, ameaçando nosso espaço aéreo de uma maneira belicosa ou de uma maneira de estratégica. Esse tipo de relato não faz nem sentido com o que os nossos adversários estão usando. Então vamos só fingir que essa parada não tá nem acontecendo, porque isso aqui é gastar verba de contribuinte à toa e a galera depois vai ficar acusando que a gente gastou $1 milhão pra ficar perseguindo o Saci Pererê no espaço. Então foda-se. Tipo, eu acredito muito mais nisso e pra mim essa questão toda ficou parada. A gente está voltando a avançar isso depois de 40 anos. Pra mim, isso faz muito mais sentido. Mas, enfim, eu só achei interessante levantar isso, porque, não sei as opiniões que vocês possam ter com relação a isso, mas que eu achei bastante interessante, porque cada um tá falando uma coisa, né? E tá bem interessante mesmo. E é isso, esse foi meu TED Talk. Obrigado aí a todos que participaram. Eu discordo. Discorda? Discorda da tua casa. Vai pro Twitter mesmo. Vai pro Twitter discordar de mim. Vamos abrir uma conversa só nós duas, enquanto eles ficam discordando e concordando um com o outro. Eu quero ver por que o Lucas discorda. Agora eu também. Queria dizer só que eu estou aprendendo muito nesse episódio. E meu conhecimento ufológico está crescendo muito. Olha aí, ó. Eu nunca mais vou ser a mesma depois desse episódio. É doença, bicho. É doença. Brincadeira. A gente tem que lembrar como é que o ARSO foi criado. Eles estavam passando a lei de orçamento americana, que eles passam todo ano, e do nada, um congressista Zé qualquer meteu um comentário pedindo para averiguar os OVNIs. Do nada. E depois esse comentário, ele foi aumentado nas revisões orçamentárias, não foi nem no debate do orçamento, foi nas revisões. Alguém com o poder de adicionar comentário nas revisões orçamentárias estendeu isso e pediu um relatório completo. Isso ficou adormecido uns 6 meses e caiu na mão do Trump. E foi bem naquela época que o QAnon estava muito pesado e o Trump, ele assinou o orçamento, porque ele tem que assinar o orçamento, e ele nem sequer percebeu isso. Depois que a galera foi falar para ele, cara, tu assinou uma parada que autorizou a criação de um departamento que vai fazer um relatório sobre OVNI. E ele usou isso depois como mídia. Mas em primeiro momento, nem ele tinha percebido. A primeira vez que o Trump fala sobre isso, ele nem sequer tinha se tocado que ele tinha assinado isso. E daí surgiu a ARSO. Me parece que tem uma galera dentro do Congresso americano interessada nesse assunto faz um tempo. E essa galera não encontrava maneiras legítimas de falar sobre isso. E agora eles têm uma abertura legítima, legal, orçamentária, sem cair no ridículo. E agora eles encontraram a abertura e carcaram em cima. A minha dúvida é, quem é essa galera e qual é o propósito dela? É só interesse mesmo? Tipo, essa galera acompanha ufologia, gosta e por isso eles estão indo atrás disso? Porque a impressão que a gente fica é que isso foi passado muito na surdina, muito do nada, e do nada os caras conseguiram orçamento, conseguiram os caras pica de outros departamentos, sabe? Não é um negócio que surgiu muito, me dá a impressão que tem pessoas sérias por trás disso e os objetivos delas não estão claros. X-Files explica de novo, gente. De novo vou ter que citar o Canceroso, que era ele que tava organizando e arquitetando tudo. É isso, o presidente dos Estados Unidos é que nem a rainha da Inglaterra, não opina em nada, entendeu? Não, isso aí, cara, só que aquele essa porra aí é doido de... A rainha da Inglaterra que andou mandando a coroa dela pros eventos, cara, isso é muito maneiro. Não quero ir, vou mandar meu chapéu vai pro evento. Eu não preciso ir pro evento. Mas vou te perguntar então, Gabi, o que você acha? Assim, qual a tua impressão, assim, que você de fora? Então, eu quero fazer um disclaimer antes de eu falar qualquer coisa, se eu falar qualquer bobagem, porque assim, eu não sou uma pessoa muito inteirada em notícias ufológicas, né? Assim, vou ser bem sincera. O que eu sei é o que eu escuto do Mundo Freak e o que aparece na minha timeline do Twitter, porque o Andrei ou qualquer outro membro do Mundo Freak compartilhou, entendeu? Desculpa. As minhas informações são filtradas assim, né? Eu gosto muito de Arquivo X, né? Já assisti tudo, é uma das minhas séries favoritas, mas eu tendo a concordar com o que
o Lucas falou. Eu acho que ele explicou muito bem. E assim, realmente, se passou na surdina e passou muito rápido, é de levantar uma sobrancelha e você falar assim, quem são essas pessoas? E assim, é uma questão financeira? Pode ser só uma questão de dinheiro, entendeu? É uma questão de interesse com alguma tecnologia que ainda não foi entendida, mas que pode ser uma tecnologia humana e terrestre? Pode ser também. Pode ser uma questão bélica, atrelada à tecnologia, que eles também não querem falar? Pode, é os Estados Unidos, a gente sabe, eles vivem se sentindo ameaçados com qualquer coisa, entendeu? Então eu fico só na curiosidade, da onde vem isso? E esse interesse, como o Lucas explicou, tão repentino e uma coisa tão rápida, sabe? Porra, a gente fala de ufologia, a gente lê há quantos anos? E agora se passa essa criação, né, desse órgão que o Trump assina, daí agora você fica no questionamento, assim, tipo, peraí. Eu sou cético, então. Não, mas eu não acho assim. Repentino. Eu não acho que Não, mas eu gostaria de saber quais são as intenções de quem tá por detrás, entendeu? É um interesse pela ufologia em si? Pode ser, a gente não conhece os malucos, vai que é, entendeu? Ou os malucos só estão interessados em uma questão financeira, ou uma questão armamentista, sei lá. Pode ser também, entendeu? Ou pode ser uma outra explicação que a gente nem faz muito... Não tá falando aqui, né? E não tá nem ligado o que é. Às vezes os caras têm um projeto que eles não vão compartilhar e eles estão usando esse órgão por alguma outra coisa. Gente, mas o Trump era meio burro, né? Ele é burro. E daí acho que só meio viram. Não. Vou falar também. Eles viram uma oportunidade, caramba. Eu acho que é isso. Foi numa ingenuidade que os Estados Unidos estavam num caos. Eles estão num caos tão imenso, assim. Que tipo, nego meteu isso no orçamento da nação e passou, bicho. Essa laranja burra aqui. Lê a porra de relatório de orçamento, bicho? Eu li os comentários do orçamento. Tá? O documento de 900 e poucas páginas, eu fui achar onde tava essa bosta, fui traduzir ainda para pessoas, me devem muito, esses ouvintes do Mundo Freak. Mas eu acho que o Andrei tem um pouco de razão no seguinte: quando o Elizondo vaza lá no final de 2017 que ele estava encabeçando dentro do Pentágono um órgão secreto que estava investigando o OVNI por conta própria, e tipo, não era um órgão secreto dos Estados Unidos escondendo do público, era um órgão secreto no sentido do Elizondo e os colegas de trabalho dele escondendo do próprio Pentágono para que eles pudessem usar verba do Pentágono para estudar o OVNI. E tipo, é secreto nesse sentido, de desvio de verba mesmo. Aí quando Elizondo vaza que ele tá fazendo isso em 2017, né, isso fica meio que no ar, ele vaza isso e depois começa a sair um monte de vídeo que o Pentágono vai aos poucos confirmando, e o governo americano se vê mais uma vez naquela situação de perder o controle da narrativa. Então aí faz sentido no que o Andrei tá falando, de que isso talvez seja uma estratégia muito forte deles de, bom, já que tá vazando tudo mesmo, já que tipo, já jogaram a merda no ventilador, vamos a gente soltando aos poucos, pelo menos, e preparando eles pro material mais pesado, porque vai que daqui a pouco solta um vídeo bom mesmo de OVNI, uma parada fodástica, e a gente não tem controle de nada. Pelo menos agora a gente tem representante, tem um relatório, tem um cara pica falando disso, tem um orçamento. É o carimbo deles entregando informação, né? E a sensação de seriedade também, né? Tipo, olha, estamos levando a sério esse negócio, não é só mais um vídeo. É muito interessante que quando eu pedi pro Lucas fazer essa pauta, é justamente por causa dessas pessoas. Tem pessoas nessa nova ufologia, nesses zeitgeist que estão encabeçando essa ponta de lança aí. Uma delas é esse tal de Elizondo, que ele teria comandado, né, o Pentágono, né, uma frente que o Pentágono tinha internamente de investigação de OVNIs que era secreta. E, na minha opinião, esse maluco, ele viu algum vídeo, ele viu alguma parada, ficou muito impactado e ele foi para um lado oposto do tipo, a gente precisa esconder. Falou, cara, dá a entender em todas as entrevistas dele, ele fala isso, na verdade, claramente, de que, cara, eu queria muito soltar coisas que eu vi, mas se eu fizer isso, é capaz de dar até coisa de traição, né? Porque lá é pena capital nos Estados Unidos, né? Então, assim, é um negócio que não dá pra brincar. Então, ele, tipo assim, ao que dá a entender, ele foi engendrando meio que esses vazamentos nessa coisa de ficar... Porque a opinião pública é o que vai decidir se isso vai ser fechado ou aberto, né? Agora, a gente tem outras figuras aí que estão encabeçando também. Uma delas é
foi esse cara que a gente comentou muito no nosso episódio do Rancho Skinwalker, que pra mim é um dos melhores episódios, porque é um episódio uma loucura. E esse cara, que é qual é o nome dele? Bigelow, né? Ele aparece como, sei lá, parece nome de um cara aleatório de um documentário de pé grande. Financiador, né? Eu sempre vejo ele como financiador. Parece que ele sempre tá ali financiando tudo, velho. E aí tu descobre que ele tá, assim, ligadaço e recebendo dinheiro do governo pra fazer uma investigação. Aí tu fala, cara, no Brasil isso com certeza seria lavagem de dinheiro. Deixa eu só falar com quem que eu achei o Bigelow. Eu tava pesquisando sobre um físico que também tava metido, vai sair Sim, a gente vai comentar sobre. Pô, velho, é o físico que tava metido com ufologia, ele se envolveu com o Bigelow. Eu falei assim, eu não aguento mais ler essa porcaria. Ele é aquele cara que tá em todos os lugares, mas nunca tá no headline. Ele é muito foda. O Bigelow, ele era um cara que herdou uma franquia de hotéis que tava sendo falida e ela foi à falência. E ele quebrou, ele tava falido, o Bigelow. E um investidor anjo, que ninguém sabe quem é, chegou pra ele e falou assim, olha, eu vou pagar suas dívidas e te dar uma grana e um rancho chamado Rancho Skinwalker. Você vai nesse rancho e investiga os fenômenos bizarros que estão acontecendo lá pra mim. Essa história é real, cara. É muito doida essa história. Ele vai nesse rancho, fica 5 anos fechado e quando ele sai desse rancho 5 anos depois, ele sai com uma empresa de exploração espacial que é fornecedora da NASA. Os módulos lunares da Estação Internacional no espaço usam os módulos da Bigelow Space Agency. Mano, cara, é surreal. Eu tô extremamente encabulado que essa parada parece estar saindo de um surto psicótico de um teórico da conspiração de QAnon e é meio que real, né? É muito doido isso, né? É inteirinho confirmada. E, assim, quando o Elizondo, ele fala, a gente estava investigando OVNI no Pentágono, mas os arquivos são todos secretos. Se eu abrir os arquivos, eu vou ser acusado de traição e por isso eu vou ser eliminado, não posso. Imediatamente, todo mundo pediu por esses arquivos. E você tem um processo legal para você abrir os arquivos secretos dos Estados Unidos através do ato de liberdade de informação, que a gente chama de FOIA. Deixa eu só comentar sobre o FOIA, que eu achei que fosse mais pra essas coisas de conspiração e não é, porque eu tava ouvindo um podcast que se chama Counterclock e tem um assassinato que ocorreu nos Estados Unidos que foi fechado, e daí a jornalista investigativa que tava reanalisando o caso, ela pediu esse FOIA, e eu não sabia, daí eu falei assim, é pra qualquer coisa e você tem o direito, ou seja, ela conseguiu ela tá na petição ainda, porque demora um pouco pra voltar, pra ela ter os dados da investigação, que foi em, acho que 1908, ou 2000 ou 1990, por aí. Então, tipo, é pra qualquer coisa. Qualquer coisa, não precisa ser secreto no sentido de inteligência militar. Qualquer coisa mesmo. É o Freedom of Information Act, né? Entraram com o pedido do FOIA, então, pelo amor de Deus, libera esse material do Elizondo. E existe um departamento do FOIA que ele é segregado do resto do governo americano, que é para ele ser independente, analisar se essas informações elas são sensíveis ou não, e se elas podem ser liberadas sem trazer nenhum risco para nenhum americano ou né, os direitos de algum americano também, porque às vezes você está ferindo os direitos de alguém, liberando a informação. Então você não coloca em risco, não coloca uma pessoa, não coloca em risco os Estados Unidos como país e não coloca em risco o direito de ninguém, eles têm que liberar. E 5 anos depois, o FOIA deu pro The Sun 1.500 documentos que estavam na mão do Elizondo como secretos. Muito bom. Eles deram na mão do The Sun. O The Sun, pra quem não conhece, ele é um tabloide inglês, que ele também opera nos Estados Unidos. Ele é mega sensacionalista. Ele é só notícia de alien, de reptiliano, umas coisas, fofoca de celebridade. Marrom, né? É impressão marrom. Tabloidão. Só que o The Sun é a única fonte que tem esses documentos, porque eles não caíram na biblioteca da FOIA, né? Normalmente os documentos, quando eles são de interesse público, eles caem na biblioteca pública da FOIA, você vai lá no site da FOIA e você encontra esses documentos. Esses não. Esses estão só na mão do The Sun. Então, o único acesso que a gente tem a essas investigações que o Elizondo estava fazendo secretamente através de desvio de verba é através desse pedido da FOIA do The Sun. E uma das coisas que chama muito a atenção que o The Sun colocou aqui é um contrato com o Bigelow como fornecedor de equipamento e de serviço para investigação de OVNI para o Pentágono, um contrato de 40 anos sem concorrência. Os caras fecharam um contrato de 40 anos com o fornecedor sem concorrência pública. A ODE tá indo pro espaço, é isso aí. Agora é hora de puxar o The Sun. Agora vai.
Meu Deus, porque é muito da hora, porque vai sair tanta coisa. É tipo, é doido, mas vai sair tanta coisa interessante daí, que eles saiu, esse levantamento, ele incluiu uma pesquisa de efeitos biológicos dos avistamentos dos OVNIs nos humanos. E se chama, tem um nome gigantesco em inglês, né, mas a tradução livre, que o Lucas, graças a Deus, trouxe pra gente, é efeitos de campos anômalos agudos e subagudos em tecidos humanos e biológicos. Esse negócio aí, esse arquivinho aí, ele vai trazer pra gente 42 casos de arquivos médicos e 300 casos não publicados semelhantes em humanos que foram feridos após encontros, entre muitas aspas, anômalos. Ele vai investigar ali lesões que, o quê? Observadores humanos por sistemas aeroespaciais avançados anômalos. OVNI. É OVNI. Lesão de OVNI. Ou seja, o que acontece quando você, humaninho, com o seu corpinho humaninho, tem contato com algo que não é da Terra. É isso que eles estão dando. Exatamente. E é sensacional. Gente, tem cada detalhe tão legal. Eu sei, não seria legal se fosse com você, né? Você não ia gostar. Mas, tipo, você fica lendo e você fala, caralho, bicho. Pô, mas tem umas coisas que eu acho que, tipo, é uma mistura. O que eu achei muito interessante, que parece uma mistura entre efeitos de... muito efeito de energia nuclear, efeito de quando você... Sabe quando você tá em temperaturas de pressão e gás totalmente diferentes das naturais? E, basicamente, você já tá testando tudo isso, entendeu? Sem precisar matar ninguém, basicamente. Então, esses casos aí, eles estão incluindo. Vou dar uma lida pra você ter um panorama do que eu tô falando. Queimaduras por calor e queimaduras por radiação, mais especificamente nos nervos, perda de memória, paralisia, o efeito missing time, que a gente tem um episódio sobre, muito legal, visão de raios de luzes. Esse visão de raios de luzes acontece muito quem tem enxaqueca, começa a ver aquelas enxaquecas, isso, aquelas enxaquecas bem fortes, aquelas áureas, sabe? Então é essa visão de raios de luzes, perda de consciência, dores de cabeça e enxaquecas, choque elétrico, erupção cutânea, que por sinal a gente falou de Varginha, né? Do negócio do pelo encravado. Mas acho que são outras erupções cutâneas aqui. Efeitos sonoros como zunidos e barulhos desconhecidos, náusea e vômito, cheiros diferentes, perda da fala, perda da visão, perda da audição, perda do paladar, o Covid aqui, semilevitação ou perda de peso instantânea, isso aqui é muito da hora, telepatia aparente, que essa eu manjo, porque quando eu tô em burnout eu apareço nos lugares, não sei como cheguei, perda de cabelo, pesadelos e abdução aparente. Gente, é basicamente tudo. Você esqueceu do mais importante. Calvície. OVNI da calvície. Mas, ô Lucas, você vai pro cinema hoje? Porque você vai levar alguém pro cinema hoje? Você ia essas duas entradas aí. Ei, amigo. Isso daqui chama 30 anos. É muito interessante que, tipo assim, essas investigações, elas foram feitas, tem essa ligação, apesar de ser o The Sun, isso advém desses arquivos. Agora, é interessante que são averiguações, né? Eles estão juntando relatos de pessoas que, em teoria, tiveram experiências com fenômenos anômalos, que relataram. Então, tipo assim, a gente não sabe se é uma parada que, às vezes, pode ter pintado sobre estresse ou sobre alguma outra coisa. Então, a gente não sabe exatamente se é mesmo. Mas é muito interessante que alguns deles batem muito com relatos ufológicos muito clássicos, até mesmo os aqui no Brasil. Então, por exemplo, queimaduras que parecem queimaduras radioativas, cegueira. A gente tem aquele caso que a gente comentou, esqueci o nome do O homem que derreteu. O homem que derreteu. Não, mas mais do que isso, teve aquele que teve o OVNI na represa, que ele tava fazendo um bico de segurança, e ele ficou cego pra sempre. Então, mas é verdade. Ele viu o OVNI e ficou cego. Cara, isso vai explicar muita coisa. Pô, gente, pelo amor de Deus, principalmente essa parte que eu achei super interessante, que é esse negócio de visão de raios de luz mesmo, quando você vê uma áurea por causa de uma dor de cabeça tão forte. Tipo, quando eu tenho uma dor de cabeça muito forte, eu vejo luzes. Eu fico, gente, tô ficando louca. Se começar a me explicar isso vindo daí, eu não sei se eu vou ficar muito brava, não. Acho que não, imagino que não. Eu vou ficar bem feliz. E tem um que é óbvio que tem uma lista. Gente, é uma lista que saiu, tá? Com todos os processos biológicos que eles podem ser analisados. Mas tem um que eu achei muito interessante, que eu até grifei, que nessa listagem aí eles confirmaram 5 encontros sexuais relatados entre OVNIs e humanos. É bizarríssimo quando você lê isso, né? Principalmente quando fala gravidez de fonte desconhecida, por exemplo. Eu penso na Scully e na Virgem Maria, né? Ela ficou grávida. Aborto! Que isso?
É o Boto. As referências, Scully primeiro, depois a Virgem Maria. Mas eu faço mestrado com ficção científica no ensino de ciências. E daí eu vou atrás, vou correndo, vou lendo muita coisa de ficção científica. Lembrando que ficção científica não é a minha leitura primária, então eu vou descobrindo muita coisa. E eu encontrei alguns livros que eles falam de naves espaciais que criaram consciência e elas têm relacionamento com humanos. Tipo, da primeira vez que eu bati o olho ali, eu falei assim, pelo amor de Deus. Daí depois eu pensei na ficção científica. Daí eu, putz, será? Isso tinha no Tenshimuyo. Eu não acredito. Teve uma época que a Amazon recomendava muito pra mim audiobook. E sabe, se você olha aquelas recomendações da Amazon, você nunca presta muita atenção, né? Aí um dia minha esposa tava passando por trás de mim enquanto tava na Amazon. E ela falou, pai, Lucas, recomendação estranha essas, né? Aí eu fui ver o que eram. Só Space Porn. Cara, tem muito disso. Ó, eu vou fazer um... Não que eu assista Space Porn. Agora, Vai, Gabi, vai, Gabi. Quando eu tava lendo a pauta e daí tinha, tipo, 5 encontros sexuais relatados entre OVNIs e humanos, eu fiquei pensando assim, cara, tem muitas cenas de filmes de horror, de filmes de ficção científica, que tem esses encontros sexuais. Não necessariamente das naves, como a Jay relatou, dos livros, né? Mas entre extraterrestres ou nos seus vários formatos e shapes que tem encontros com humanos, né? E daí eu acho que no cinema também tem muito uma questão de causar o body horror, né? Evocar mais pra esse lado. Mas daí eu fui muito inocente e eu procurei no Google as palavras-chave. Gente, um dos primeiros resultados era tipo uma área de pornô alien, entendeu? E se tem, é porque tem gente que curte, entendeu? E não tem aquela cena de Sex Education da menina que ela é fascinada por tentáculos? Mas a finalidade disso tudo é que esse estudo ele tá aí argumentando que é possível usar essas informações médicas para engenharia reversa de OVNIs. A gente falou bastante de engenharia reversa lá no episódio do Bob Lazar, de providência desconhecida que pode ser uma ameaça ao interesse dos Estados Unidos. Ou seja, você lê umas coisas absurdas dessas que a gente tava falando, tipo gravidez de fonte desconhecida, encontros sexuais com OVNIs e todos aqueles problemas que a gente tava lá falando de saúde, e no final das contas ele falou, olha, isso é importante pra gente sim, a gente vai pesquisar, porque é do nosso interesse, pô, vai que é uma ameaça pra gente, né? Quando eu fazia doutorado, teve uma época que eu precisava usar dados sigilosos americanos, nada demais, é questão de imposto de renda, que é tudo sigiloso, né? E para acessar esses dados eu precisava dar uma justificativa acadêmica para isso, e não estava sendo aceita. Aí um colega meu, que trabalha no governo, com ciência de dados, chegou e falou assim, se você coloca que é por questão de segurança, você passa. Eu falei, como assim? Meu trabalho não tem pesquisa na área contábil, não tem nada a ver com isso, cara. Ele falou, coloca aqui segurança da nação. E eu meti lá no meio. Não porque a gente precisa analisar esses dados, porque é uma questão de segurança nacional, porque a gente precisa ver isso, por causa que os oponentes dos Estados Unidos também estão vendo isso. Passou. Filha da mãe. Mano, é só você apelar pra loucura, né? De tipo, meu Deus, o medo. Gente analisando a gente. É que nem a Gabi falou, se os Estados Unidos têm medo de tudo. Também fala um bando de merda, né? Tem que ter medo. Quem tá gato escaldado tem medo de água fria, né? Ai, gente, mas eu queria muito saber essa gravidez de fonte desconhecida. Você ficou preocupada? Eu fiquei tensa, muito, né? Querendo saber mais, assim. Eu queria, tipo, detalhes. Como, onde, como isso aconteceu. Isso pode acontecer com a gente? Não soltaram detalhes, mas é porque o nome foi redatado. Foi removido mesmo. Mas parece que, se não é uma pessoa de menor, é uma mulher muito nova. É o Boto, gente. É o Boto. Claramente é o Boto. Mas tem muito problema nos órgãos sexuais e no sistema de reprodução também, né? Teve problema de gestação, produção de leite, então, produção de ciclo de menstruação. Teve homem que falou que ficou de pau duro, tem homem que falou que ficou broxa. Então, é isso que eu ia falar. Isso me lembra muito de acidentes nucleares, sabe? Acidente nuclear Um evento muito estressante também, né? Eu pensei, sabe, essa coisa de interrupção do ciclo menstrual, problema de produção de leite, problema de gestação, isso me lembra, claro, né, aqui pensando em um viés mais de explicação, a questão de estresse, alguém que passou por um momento de grande estresse e é um dos primeiros sintomas, assim. Tipo assim, pode ser ligado ao fenômeno anômalo, mas indiretamente, né? A pessoa ficou tão assustada que ficou de pau duro. Direto. Uma parada que eu vi nesse relatório e que me deixou assustado realmente foi que eles usaram a escala de efeitos biológicos que foi feita pela MUFON
Para quem não conhece, a MUFON é uma das maiores redes de associação de ufólogos nos Estados Unidos. Ela é famosíssima. Ela faz pesquisa de campo, vai atrás coletar evidências. MUFON onde tem ufologia nos Estados Unidos, tem um dedinho da MUFON indo atrás delas, né? Uma das mais famosas, se não a mais famosa. E ela tem um mega banco de dados de casos de avistamento, incluindo casos com efeitos médicos, né? Então, pra que criar uma escala do nada se já tem a da MUFON ali pronta, bicho? Vamos usar deles. Muito doido isso, cara. Mas um pouco fora desse relatório de anomalias biológicas, eu queria levantar as cartas do senador Harry Reid. O Elizondo, ele estava em posse de várias cartas que ele trocava com o senador Harry Reid. E o senador Harry Reid parece que ser uma dessas pessoas por trás aí, tentando mexer os pauzinhos, né? Porque ele pede que o projeto seja classificado como ultra secreto, incluindo principalmente contratos com prestadores de serviços. Esse pedido dessas investigações serem ultra secretas é negado e elas ficam só como secretas. Então, tipo, tem vários níveis de secreto. Ele queria um nível mais top de secreto. Pra ele não foi dado, né? E por causa que, como não foi dado como ultra secreto, hoje a gente sabe que incluía ali um contrato com a BLAST, que é a Bigelow Aerospace Advanced Space Studies, por $12 milhões, um contrato de 40 anos no futuro, de prover para eles serviços e sistemas de investigação de OVNI, né? Então, no mínimo, a gente está lidando com desvio de verba e falcatrua. Então, no mínimo. No máximo, a gente está lidando com fenômenos de ufologia de ET. Então, tem essa escala que vai desde corrupção até ET. Tendo eu acreditar que não é ET. Mas a questão eu preciso, né, dar uma taçadinha aí. Uma das preocupações do Harry Reid, esse senador, é que várias tecnologias aeroespaciais não convencionais e altamente sensíveis teriam sido identificadas pelo time do Elizondo. Então, eles já estavam falando olha, a gente já está estudando tecnologias avançadas de OVNI e a gente precisa manter isso em segredo, porque é um poder bélico que talvez seja muito grande, talvez a gente vai se sobressair contra nossos adversários. E foi negado de novo o pedido dele porque ele não proveu essas evidências, ele guardou essas evidências, né? Mas sai dali o relatório de aquisição de ameaças. Acquisition Threat Support. Ele é Olha que nome maneiro. E tem umas coisas maneiras também. Eu fiquei muito feliz quando eu li. Então, esse relatório aí, ele vai categorizar ameaças como comportamento anômalo, que inclui e classifica casos de origem paranormal. Ou seja, agora a gente já foi pro campo treta da coisa. Então, o AN1 são anomalias de efeito imediato, mas sem aqueles efeitos duradouros, né? Que é a exposição a raios de luz, explosão sem explicação. Daí o próximo são anomalias do efeito duradouro, que é poltergeist, objetos materializados, grama achatada e círculos em plantações. Importante isso aí. Não Os caras colocaram círculo em plantação com poltergeist na mesma categoria. É tudo a mesma coisa, entendeu? Tudo a mesma coisa. Aí já me perdeu. A resposta são vacas. O próximo são anomalias associadas a entidades, fantasmas e etes. Eu achei muito interessante. Eu achei sensacional essa aparição dos Yeris aí, tipo, e outras entidades míticas ou lendárias. Ou seja, tipo assim, você coloca, olha, gente, se tiver algo que a gente não sabe ainda, pode colocar aqui, tá? Cara, é foda porque, tipo assim, esse é o problema de tratar de ufologia, mano. Porque tu abre a portinha e não tem ombro. Não tem ombro. Aí fudeu. Aí vai tudo. E tá categorizado junto dessas entidades as interações diretas com essas entidades. Ou seja, experiências de quase morte, experiências fora do corpo, visões, milagres religiosos, cara. Eu fico pensando como que as instituições religiosas vão reagir quando elas souberem que milagres religiosos estão aqui como AN4. É um nível acima de ET, olha. Acho que não vai dar boa. Não acho que a resposta vai ser muito positiva. Vai dar problema aí. Ele também fala de anomalias específicas de lesões e mortes, daí entre aquelas coisas que a gente já comentou em vários episódios, tipo combustão humana espontânea, machucado sem explicação, cura sem explicação. E o estudo sobre as tecnologias avançadas, como capas de invisibilidade e robôs controlados pela mente, que tá tudo ali incluído no meio. E esse capa de invisibilidade me lembrou muito do filme, né, O Homem Invisível. Eu não duvido que não esteja sendo criada alguma coisa sobre isso, né? Ó, só pra deixar bem claro
claro pro ouvinte, não quer dizer que nada disso é real, tá? O que quer dizer é que o Elizondo e o time dele estavam investigando isso e catalogando esses casos de civis. Então eles foram atrás de civis que relataram esse tipo de coisa. E o interessante também é que esse relatório, ele tá descrevendo e classificando os comportamentos de OVNIs em 3 escalas diferentes. A MA2, que pega a MA1, só que qualquer efeito físico causado pelo avistamento. A MA3, que de novo puxa a MA1, mas qualquer entidade vista dentro de um veículo. A MA4 são manobras que alteram a capacidade de sentir a realidade. Mano, altamente interessada nessa MA4. E MA5, manobras que resultam em ferimentos ou mortes. Essa eu não tô tão interessada, mas é muito importante saber até onde a física vai, né? Quando nessas manobras que alteram a capacidade de sentir a realidade. Vai até ferimentos ou mortes, gente. Ali acaba. Até quantos G que vai dar certo aí? Só que tem umas versões anteriores que eu faço esse apelo fortemente aí pra vocês ouvintes, caso queiram ouvir um episódio sobre isso. Eles falam de outras coisas como as Rap Drivers, o efeito Casimir, não é o efeito Casimir das lancheirinhas, dimensões espaciais extras, a teoria de Kaluza-Klein, membrana de Reynolds-Sandro, Dark Energy como artefato extradimensional e desenvolvimento de tecnologia e experimentos com tudo isso. Por que eu falei tudo isso e não expliquei o que é cada um? Porque são coisas específicas da física ou da química, então são tipo coisas que a gente tem estudado, que a gente não sabe direito o que acontece. Por exemplo, o efeito Casimir, a gente tá falando de interações no micro, ou seja, são forças de interações entre coisas que só acontecem ali em escalas microscópicas. E por que aquilo... E tem a ver com viagem no tempo, né? Sim. Sim. Efeito Casimir acontece quase na escala Planck, cara. É tipo, é o espaço vácuo, sem nada, em escalas muito pequenas. Então, tipo, é uma mega lista de um monte de estudo que eles estão tentando fazer, de um monte de coisa diferente que já tá sendo estudada pela academia científica, mas aqui com interesse específico em transformar isso em arma, em transformar isso em tecnologia bélica. Tanto que eu tava até falando com o Lucas mais cedo sobre o efeito Casimir, que eu nunca tinha estudado de fato. É um negócio muito específico. E daí eu fui ver, eu achei um paper de 1999 que fala que isso foi estudado desde a década de 50, liberando a 60. E os caras resgataram e diz que estão estudando com função bélica. Eu falei assim, meu filho, eu quero saber o que tá acontecendo. Muito interessante. Então, caso vocês queiram saber sobre todas essas coisas que eu falei aí, que flerta bastante com estudo de OVNIs, enchem o saco do Andrei e peçam no episódio. Cara, eu conversando com o Lucas quando a gente tava vendo essa pauta, dá pra gente falar desse relatório como um episódio próprio. Então a gente vai deixar só esse resumo aqui por enquanto. Porque, cara, é basicamente a gente tendo órgãos oficiais do governo investigando a possibilidade de teletransporte, viagem no tempo, energia escura como artefato extradimensional. E, tipo, isso é literalmente o que livros de RPG, de GURPS, fala que tá acontecendo, saca? É muito maneiro a gente abordar isso no ponto de vista de que a gente já teve aquele ocultismo soviético, né? Parapsicologia soviética, a gente teve o MK Ultra, e a gente voltar a falar sobre órgãos americanos investigando tipo de doideira. E o que eles descobriram, afinal de contas, né? Pô, e se eles me deram uma explicação da energia escura, pra quem não sabe, a energia escura basicamente é a antigravidade. É uma energia que ela é oposta à gravidade, e é por isso que o nosso universo ele está se expandindo de forma acelerada. A gente achava que ele só estava se expandindo. Não contente, ele ainda está se expandindo de forma acelerada, porque tem uma força puxando ele pra fora. A gente acredita que essa energia escura é o que tá puxando ele pra fora, que vai contra a gravidade, né? A gravidade faz as coisas caírem pro centro. Ela não, tá puxando pra fora. Então por isso que a gente fala que é uma antigravidade. Mano, se eles estão usando isso pra criar arma, eu quero saber. Eu quero deixar uma coisa bem clara pro ouvinte. O relatório de anomalias biológicas, as cartas do Harry Reid e o relatório de aquisição de ameaças mais recente fazem parte do pedido da FOIA e estão na mão do The Sun. Então, eu não tenho acesso a tudo, eu só tenho acesso ao que o The Sun liberar. Mas as versões anteriores do relatório de aquisição de ameaças, que são essas doideiras da física que a Jay está mencionando, esses estão todos em aberto. E se a gente quiser, a gente vai atrás do relatório inteiro fazer episódio para vocês. Por favor.
soltar a Jane no parquinho. Literalmente, cara, eu fui clicando em cada um, que tem uns que obviamente eu não conheço, né? Eu conhecia a teoria do Kaluza-Klein, porque ele fala de unificação de forças fundamentais da natureza, né? Que é a gravitação e o eletromagnetismo. Fogo, água, terra, vento, condenação do fogo atacou. Eu não sabia do efeito Casimir e eu também não sabia do modelo de Reynolds-Sundrum, porque tem geometria envolvida e é uma geometria nova que, se eu não me engano, ela mistura geometria diferencial com teoria da relatividade. E, tipo, é uma coisa que eu não mexo com isso. Eu achei super interessante. Nossa, passaria horas lendo sobre. E o engraçado é que, assim, o Elizondo dizia que ele não pode falar muito sobre o que ele estava fazendo nesse departamento secreto dentro do Pentágono. Agora a gente sabe exatamente o que esse puto estava fazendo o tempo todo. Passou 10 anos investigando doideiras, o que é muito maneiro você ser pago pra investigar isso. Queria ter o seu trabalho, Elizondo. Seria muito legal. Mas enquanto esse requerimento da FOIA estava sendo esperado, saiu um monte de notícia de tudo quanto é tipo, de variadas, né? E as que eu acho mais relevantes para nossa conversa é uma que a própria NSA vaza um documento oficial sobre como seria deles debatendo, né, de como seria uma conversa entre humanos e aliens, como se comunicar com aliens. Cara, a NSA, ela é uma agência de inteligência de segurança, mas ela não é o DoD, ela não é o Pentágono, ela não é o DIA. Cara, são agências diferentes. E todas elas parecem que estão fazendo paradas muito parecidas. E, tipo, os caras me vazam isso do nada. Você vai no site da NSA, no site nsa.gov, e você lê o arquivo inteiro do documento de eles debatendo como se comunicar com inteligências extraterrestres. É surreal, né? Eu acho muito surreal. Um órgão do governo falando sobre isso. É a NSA, de todos os órgãos do governo, ela é a pior que tem. Mas não importa, pelo menos tô falando de OVNI. Cara, do jeito que a gente tá falando, né, é que a gente esperou um tempo pra juntar um pouco de notícias ufológicas, né? Mas parece que tá acontecendo uma parada, né? Tem um The Thing acontecendo, né? Tem um Zeitgeist tomando forma. Rolando, né? Então, quer dizer, tipo assim, novamente, nada do que a gente tá falando aqui é coisa nova. É coisa que a gente não sabia e tá sendo descobrido. Então, tipo assim, nesse sentido é novo, mas tudo isso a gente olhando pro passado, agências de inteligência do governo americano investigaram, né? Não temos conclusões sobre ainda, mas isso tá pelo menos servindo pra gente investigar e ficar de olho, né? Então, eu acho que parte muito agora do interesse da opinião pública de todos os cantos, né? Vai rolar agora no Brasil, né? Dia 25 de junho, eu acho, vai rolar uma audiência aqui no Congresso Brasileiro, né? Que alguns deputados, acho que foi o Eduardo Girão que pediu, né? Eles vão convidar alguns ufólogos pra falar sobre ufo. Assim, enquanto não aparecer lá aqueles militares lá que filmaram o vídeo, não sei das quantas, ou galera que capturou o ET de Varginha, né? Aqueles não vai dar em nada, mas é interessante imaginar e desejar que isso vai levar a gente pra algum lugar, né? E outra que eu não entendi o alvoroço de novo que tava tendo com todo esse assunto, com o mesmo vídeo. Tipo, é o mesmo vídeo que tá desde 2000 é de 2018? Não é o mesmo vídeo, não. É diferente. É outra? É porque o triângulo, parecido, o da pirâmide, é porque, tipo, é uma parada triangular olhando com aquele aspecto de visão noturna, né? Parece o mesmo, mas não é. Inclusive, mesmo. Esses novos vídeos, eles têm eles são filmando o mesmo objeto de navios diferentes pra, tipo assim, provar que não é uma parada, uma ilusão de ótica, um reflexo da luz, etc e tal. E é muito interessante que é provável que esse objeto, inclusive, não seja triangular ou piramidal. Isso, na verdade, se deve ao fato de como o tipo da câmera que pode ter eu sempre esqueço o nome, não é obturação. Obturador? O obturador, que às vezes ele só tem 3 abas, então é triangular. Então ele capta a luz em formato triangular. Então é capaz que esse objeto possa ser até redondo, mas a gente tá vendo ele triangular porque certos tipos de câmeras, como essa, tem isso. A primeira vez que eu vi isso sendo explicado, na verdade, foi a galera do canal do Corridor Crew, que eles são especialistas em efeitos visuais, e eles explicam bem. E fora que, dependendo da distância, tem efeito de lente, né? É que eu conheço de efeito de lente de lente gravitacional. Sim. Então, pra coisas muito Agora, o que me deixou bolado foi aquele outro vídeo que eles liberaram nessa audiência aí, que foi a sendo filmado dentro do cockpit do caça, né? Ao lado do avião, aquele? Tipo assim, não é uma imagem, né, inacreditável, assim, etc e tal. Mas quando para pra analisar que aquilo ali foi filmado de uma câmera de celular e que, tipo, aquilo passou em alta velocidade, então você precisa ficar pausando o vídeo, né? E é foda porque é isso que eu sempre falo, mano. Qual é a imagem de um OVNI? Porque a gente vê a luz, eu aceito a luz. Quando não tem a luz, parece OVNI do Chaves, né?
Sabe aquele do Chapolin que fica... Tipo, é difícil de acreditar que aquilo ali é uma parada hiper tecnológica de um extraterrestre, seja lá se for mesmo, né? Mas tá em velocidade supersônica. É velocidade supersônica, que a propulsão não faz sentido, que fica parado mesmo em ventos de alta velocidade. É um negócio que não dá pra explicar realmente, né? Eu sou muito interessada, literalmente, na física dos discos voadores aí, que a gente tem o episódio. Eu acho super interessante, eu gosto bastante. Tem que fazer uma parte 2 daquele episódio, inclusive, né? Foi o episódio que eu entrei, foi o primeiro episódio que eu gravei. Olha aí, da minha pauta. Não, mas é porque se arrepende realmente... até hoje, essa menina. Com certeza. Eu não fiz porque, tipo, não, vou fazer essa pauta porque, é pro mundo freak. Não, eu acho legal a gente extrapolar a ciência pra... É o que é a ficção científica, né? Todo mundo fala de, tipo, a ficção científica trabalha muito com o discurso do que é ser cientista, do que cientista faz, ciência versus sociedade. Mas a gente não pode esquecer também que a ficção científica também criou vários pretextos tecnológicos aí pra gente, né? O tablet, o celular. Então tem sim o processo inverso. Sim. Então, sonhar, ousar sonhar, é o nosso maior combustível para... Eu queria fazer uma frase bonita de efeito, mas não. Isso é muito real, né? Tipo... Sonhar, nunca desistir. Exato. Oh. Não. Cara, tem mais um relatório que eu queria trazer pra cá. Que ele, na minha opinião, é muito mais pica do que o relatório americano, que é o relatório australiano. E a senhorita Austrália resolveu tornar público um relatório que vai de 1957 até 1971. Tem 58 páginas e as primeiras 10, 15 páginas falam muito sobre a impressão dos militares australianos sobre o projeto Blue Book americano e o que estava rolando na ufologia americana, o envolvimento da CIA com a ufologia americana. Eles meio que, olha, a gente está ficando para trás, os caras estão levando isso a sério, a gente tem que levar isso também. As próximas 40 páginas, 43 páginas, são eles catalogando casos completamente diferentes na Austrália, fazendo a versão deles do que os Estados Unidos está fazendo agora com a ARSO. E é muito legal porque eles não descrevem cada caso especificamente. São mais de 1000 casos, mas eles classificam esses casos. Então, tem muito caso de parada de ignição, tanto de caça, quanto de navio, quanto de carro, e problemas com bateria. Então teve alguma pane elétrica durante um avistamento de OVNI. Então o OVNI foi visto e o carro morreu. O OVNI foi visto e o barco parou de funcionar. E eles são muito descritivos, eles falam a bateria se saiu faísca ou não, se o painel piscou, quando o motor fez barulho ou o motor simplesmente morreu, se a bateria ainda conseguiu ser ligada depois do incidente ou não. Ele é muito rico em detalhes, né? Dava inclusive fazer um Mundo Freak quase inteiro só dele. Ele tem uma seção só de interferências de rádio e TV, e eles foram em estações de rádio e TV australianas e instalaram equipamentos para ver se eles pegavam essas interferências de novo, e eles conseguiram registrar interferências de rádio e TV durante passagem de objeto voador não identificado. Eles conseguiram, inclusive, eles falam de objetos rápidos, objetos luminosos e muita bola de fogo. Objetos em charuto, em formato de fogo, muita bola de fogo passando, e isso dando pane em rádio, dando pane em torre de TV. Sabe o que é foda? É que, tipo assim, é isso que eu sempre falo, assim. Se você tem uma diferença cultural e regional, cara, você não tem um Saci Pererê da Indonésia. Pode até ter um similar, porque às vezes corresponde a um arquétipo específico, mas você não vai ter a mesma imagética, o mesmo simbolismo muitas vezes e tal. Quando você vê, eu tô apegado ao Saci Pererê, Saci, um beijo pra você, eu te amo. Mas, tipo assim, quando você... O OVNI hoje, ele tá numa escala meio que de folclore contemporâneo, né? Porque, como eu falei, é quase um fantasma que você não consegue pegar. Mas é muito interessante como o fenômeno OVNI, ele é muito... É claro, tem testemunhos, como eu falar, porra, sai um robô de 3 metros de altura do OVNI, tem um que parece um elfo, tem outro que tem 2 centímetros de altura, tem 1 milhão de relatos de testemunhos, de abdução, etc. São dezenas, né? De milhares de diferenciação. Mas quando a gente tá falando do fenômeno UAP, ou FANI, né? O fenômeno aéreo não identificado, cara, os relatos, eles são os mesmos. Eles são os mesmos formatos, tem uma variação, mas é muito curta, não chega a ter mais de 10. Eles são, geralmente, tem luz, ou pode não ter, mas geralmente tem, né? Tem o lance dos efeitos como se fosse um pulso eletromagnético. Eu tô falando assim, mas a gente não sabe exatamente o que é, que tem interferência
interferência em carro. Pane elétrica. Causa pane elétrica. Desliga carro, dá problema no rádio, dá interferência em tudo quanto que é lugar. É muito doido como, tipo assim, deveria ter diferenças regionais se essa porra fosse algo da nossa cabeça. E legitimamente não é. É uma parada que a gente não entende e que a gente não consegue pegar, cara. E é muito importante a gente estar olhando pra isso. É o ponto de mistério que a gente pode ter de real e tá muito mais próximo, assim, da gente tentar averiguar, né? Não tá lidando com a outra capacidade da mente humana. Tem uma categoria nesse relatório australiano que é só sobre paralisia e efeitos hipnóticos, né? E é muito doido como exatamente o que você está falando. Os efeitos são os mesmos. A pessoa vê um OVNI e dá formigação nela, de repente ela perde a memória, ou tem missing time, ou ela se sente paralisada de alguma forma. É tudo a mesma coisa, cara. É caso, mais caso, mais caso, mais caso, mais caso. Parece eu quando eu tô estressada. Eu tô estressada, fica igualzinho. Eu acho engraçado quando as duas coisas cruzam. Por exemplo, tem um caso que eu tava lendo aqui, que ele marca aqui como caso sendo na França, um australiano na França, né? E um objeto aproximou dele enquanto ele andava de moto. A moto parou de funcionar, ela não parou do nada, só desligou. Ele sentiu uma formigação estranha na mão e ele caiu desacordado. E depois ele foi acordar de novo horas depois no meio da estrada e ele dizia que tava tipo... Sabe quando você apaga? Não é que você dormiu, você apagou mesmo, você completamente perdeu aquele tempo. E você começa a ler e mais Itália. O cara sentiu choque elétrico, o carro parou, paralisia, efeito missing time. Cara, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. E eles foram catalogando casinho atrás de casinho, casinho atrás de casinho. E é sempre a mesma coisa, cara. É muito doido isso. E é super interessante você estudar esse fenômeno pra você descobrir o que é, ou então pra você falar assim, olha, gente, realmente foi um OVNI, foi um alienígena aí que passou. Mas, putz, não, vamos estudar um negócio sério. Sim, vamos ver o que tá acontecendo. É importante. E fora que, pô, imagina se tivesse acontecido algum acidente, alguma coisa, e de repente, sei lá, é um processo biológico que a gente ainda não descobriu no corpo. Não me xingue, por favor, porque da última vez que eu falei que era um animal não desconhecido, a galera quis comer meu cu. Não conhecido. Mas, pô, não desconhecido, é um animal conhecido. Não conhecido. Mas vai que, né? Inclusive tem uma comunicação oficial do governo americano para o governo australiano aqui nesse relatório, onde eles explicam que eles vão terminar, eles vão acabar com o projeto Blue Book e vão dar um ponto final nele, porque eles estavam perdendo o controle da narrativa pública. Eles citam o efeito público do projeto Blue Book ser muito maior do que o esperado e que eles vão acabar com o projeto Blue Book. Isso está no relatório australiano, de um documento que eles receberam do governo americano. Calma aí, eu não entendi direito. Eu acho que talvez os sinônimos em português possam não fazer muito sentido. Mas de um contexto negativo, do tipo, as pessoas ficavam com medo? Não, o projeto Blue Book estava causando uma reação muito grande na população. Ele não cita, tipo, se é uma reação negativa, ele só cita que é muito grande. Tipo uma comoção, né? É, uma comoção. Eles estavam perdendo o controle e por isso ele deveria ser encerrado. E eles encerraram o projeto Blue Book. Cara, a galera de teoria da conspiração que bate na tecla de projeto Blue Book foi um cala-boca, eles não estão errados, cara. A gente tá vendo aqui nisso daqui. É que, tipo assim, a gente tem esse contexto negativo das teorias da conspiração depois do Keanu, a gente tem que tomar muito cuidado, mas de fato fica muito claro, assim, dos interesses com relação àquilo. Eu acho que isso, inclusive, fica mais claro depois com os outros painéis, como foi o do Hynek, que ele foi um cara que ele foi igual esse Elizondo aí. Ele foi um cientista que eu acho que, inclusive, no começo ele não acreditava muito. Ele foi lá pra liderar um dos painéis e ele viu, cara, tem alguma parada muito sinistra rolando. E aí tentaram encerrar o painel dele, encerraram o painel dele à força, tipo, inventaram um relatório doido lá pra negar as paradas. O Hynek tirou dinheiro do bolso e passou o resto da vida dele investigando por conta própria esses fenômenos de OVNI, né? Eu queria muito fazer um episódio sobre o Hynek, inclusive, né? Eu acho que se ele estivesse vivo, ele estaria pau a pau ali com o Jacques Vallée, né, como sendo um cientista que investiga isso, leva isso a sério, né? Vocês já viram o Departamento de Exploração Espacial brasileiro? É muito triste. Eles têm datilógrafo na folha de pagamento, bicho. Sem zoeira, não tô brincando. É muito triste, cara. É muito triste. Um grande museu que ninguém tá nem aí, sucateado. Era a palavra que eu queria achar, sucateado. Mas, pô, imagina se de fato acontece alguma coisa aqui e a gente pode estudar mesmo. Não tem dinheiro, não tem verba, não tem pesquisador, porque a gente não ganha bem e por aí vai, sabe? Porque eu tava lendo que tem aí que eles contrataram alguns pesquisadores pra eles estudarem tecnologias específicas, né? Os militares contrataram alguns cientistas. Mano, juro pra você, se alguém me contratasse, eu ia pra estudar essas doideiras. Tô nem aí.
Mano, muito doido. Esse relatório da Austrália é tipo um compilado, assim. Os arquivos são completamente desconexos, assim. Alguém tipo, fez um compilado de 58 páginas com um arquivo com comunicações completamente aleatórias e soltou. E eu não entendi, tipo, a minha dúvida, por que soltar isso agora? E veio do governo australiano. Eles soltaram isso porque quiseram. Né? Tipo, do nada. X. Ou será que não? A gente só tá vendo meio que embaçado. Não tá vendo além. Às vezes eu fico pensando isso, sabe? É que a gente tá analisando tudo sob uma lente tão específica que acaba passando alguma coisa. Sei lá, um movimento geopolítico sobre... Não sei, sabe? Porque, por exemplo, daí eu vou falar da experiência minha. Às vezes eu tenho um olhar tão físico da coisa que eu não enxergo as outras coisas, entendeu? Eu acabo só focando em uma coisa só e deixo as coisas passarem. Às vezes eu acho que a gente... perde também. O Japão e a Austrália, eles são assim com os Estados Unidos, né? Eles são muito grudadinhos nos Estados Unidos. Tanto o Japão quanto a Austrália soltaram coisa. Logo depois que o governo americano anunciou a ARSA. Tô falando pra você, a gente só tá deixando alguma coisa passar. Por isso que eu tô achando que tem um movimento, sei lá, talvez eles queiram justificar, expor alguma outra nação. E vai todo mundo expor ela junto. Só que daí é a minha pergunta pra você. Não faz sentido ser só uma abertura de brecha ou então um descuido quando eles começaram a orçar esse negócio da pesquisa de OVNIs. Por isso que eu acho que eu não acho que tenha sido... Sabe o que eu pensei? Suponhamos, esses OVNIs é coisa da China, por exemplo. Tá. Sei lá, drones da China. Se os Estados Unidos chegam e falam, drones da China não só estão invadindo nosso espaço aéreo, espiando a gente, quando causando acidente que vai custar a vida dos nossos pilotos. Ou você declara guerra, o que não convém a ninguém, ou você vai causar uma grande crise diplomática internacional, o que também não convém a ninguém. E gasta dinheiro. Especialmente em época de guerra. Então, talvez isso daqui é tipo uma forma pública de espetar a China e falar, China, se você continuar com essa punheteira de vir aqui passar com drone, a gente vai começar a falar mais disso publicamente. Junto com corrupção, né? Porque tem muito dinheiro. O que me preocupa é que, tipo, gastar um dinheirão só pra alfinetar a China, tem mais alguma coisa, entendeu? Daí é isso que eu não acredito que tenha sido só por acaso, por ter passado... Essa não é legislação, né? Essa abertura aí de pesquisa... Cara, isso não é o tipo de coisa que você passa nos comentários do orçamento, sacou? Tipo, foi muito doido isso ter passado dessa forma. Esse detalhe, inclusive, eu não vi ninguém falar sobre isso. Tipo, o governo americano criou a ARSA. Tipo, não foi assim, cara. Tipo, não foi eu acho que eu só ouvi uma vez também. Tipo, eu não ouvi que foi criado, eu ouvi que passou. E daí, pra mim, passou, e daí eu esqueci essa informação, porque eu não vi mais nada escrito, entendeu? Até você falar. Por isso que eu acho que não combina de ser só uma oportunidade. Pra mim é uma coisa arquitetada e eu também não acho que seja só pra alfinetar a China. Pra mim eu acho que é pra criar tecnologia mesmo. Tem corrupção envolvida no meio. Vamos parar de falar só de OVNI, vamos tornar o bagulho tecnicista. Talvez. Vamos lá, Lucas, suas considerações finais. Pra onde a gente vai? Qual o próximo passo da humanidade? Eu acho que a gente tem dois fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. A primeira é a oficialização da ufologia como parte de órgãos militares mesmo. A ufologia agora ela é militar, o que nunca tinha acontecido antes de forma pública, e isso é maneiríssimo. E a outra parte é o fenômeno das redes sociais. A gente está encontrando evidências reais de fenômenos de ufologia que estão sendo chancelados pelos órgãos de governo depois que eles são vazados. Até agora, nenhum dos vídeos que a galera vazou, o Pentágono chegou e falou, não, isso daqui é falso. Não. Esse tic-tac é real, essa pirâmide é real, mas vamos tentar explicar isso e estudar do jeito certo. Então a gente está vivendo uma nova era da ufologia, completamente diferente de todas que a gente viveu. E seja bem-vindo, meu amiguinho. Aqui, ó, dá a mão pra mim e entra no meu OVNI. Vamos embora? Jay, considerações finais. Pra onde nós vamos? Vou de OVNI, cê sabe. Enfim, eu tô muito animada mesmo. Eu acho que vão ter aí novas tecnologias, então eu tô muito animada. Tô animada também pros livros de ficção científica que vão sair com essa nova abertura do governo. Abertura não, né? Ele oficializou que agora a gente abraça os OVNIs e esse fenômeno que está acontecendo e agora é nosso. A gente vai pesquisar, vai estar criando aí um método científico pra tratar os OVNIs, então isso pra mim é muito interessante. Só que OVNI não necessariamente é alienígena.
E eu acho que se eles estiverem com alienígena escondido da gente que tá procurando a vida fora da Terra, eu vou ficar um pouco brava. Mas eu tô animada com toda essa abertura aí que os Estados Unidos tá dando. Perfeito, perfeito. Considerações finais, Gabi? Eu quero saber sobre sobre a gravidez. Eu quero ter mais informações sobre isso. Isso me incomodou. Posso ficar grávida do nada? Posso ter uma gravidez inexplicada? Híbrida. Não sei, assim, uma fonte desconhecida, né? Eu quero saber mais disso agora. Honestamente, é a coisa que mais tá me preocupando esse episódio inteiro é a gravidez de fonte desconhecida. A Gabi não passou daquela... Você já se torna adulta e continua com medo da gravidez na adolescência. 30 anos na cara e ainda tenho medo da gravidez na adolescência. Eu acho interessante, assim, essa mudança de narrativa ou até de um paradigma oficial de como tratar esse assunto, sabe? E como é uma coisa muito recente, eu acho que a gente tem muita coisa pra ver ainda, sabe? Eu acho que a gente só vai conseguir mesmo fazer uma análise, talvez com uma certa distância temporal. Talvez eu seja a historiadora chata que acha que a gente tenha que dar uma distância entre o passado e o presente, mas daqui a algum tempo a gente vai poder olhar e tirar ainda mais informações disso. Perfeito, perfeito. Excelente visão de historiadora. Eu perguntei sobre o futuro, tá falando do passado. Não, mas tem gente que trabalha sobre história do tempo presente, então também dá pra fazer isso se vocês quiserem. Mas não é história. História é o que tá no passado. É o que eu escutei, ouvi falar. Cara, eu vou dar minha última consideração final aqui. Eu tô muito empolgado, cara. E o Aviloeb, a gente separou umas notícias dele, mas a gente acabou não comentando. É esse doido aí da física que resolveu militar em prol da existência de seres de outro planeta, né? Que tá sendo, inclusive, bastante polêmico. Porque ele é um físico sério e ele tá flertando com essa questão toda a todo momento, né? Parece até de fato que ele tá querendo ganhar mais holofote com relação a isso, né? Não vou comentar muito sobre isso. E ele tem uma notícia que ele tá falando que ele espera que em pelo menos 2 anos a gente vai ter a primeira foto em boa qualidade, objeto voador não identificado. E esse momento vai ser histórico. Eu espero por ele e eu desejo que com essa possibilidade de investigações oficiais mais abertas, a gente consiga ter um momento de revelação de que isso tudo vai acontecer. E se tudo caminhar desse jeito, eu imagino que isso vai acontecer em pouquíssimos anos, em menos de uma década, com certeza. Então é isso. Eu espero que as coisas não me decepcionem. Mas como eu sou carioca e a realidade é muito difícil de... Enfim, eu acho que talvez não dei nada, só que eu fico um apelo aqui pra galera, porque como resgatando um pouco do que eu falei no início do podcast, né, ficar um pouco dessa batalha campal, não, porque os céticos agora estão vendo, e outro lado também, não, porque essa galera da ufologia acha que está... Fica essa provocação / pergunta pra todos vocês, tipo, vocês vão aceitar o resultado da pesquisa? Vocês vão aceitar o resultado final do questionamento? É só isso que eu falo, porque chega lá, pode ser o drone maluco da China. Chega lá, pode ser o extraterrestre. Você vai aceitar a parada? É isso, né, mano? A ciência é feita disso, não é o que você quer, né? É o que vai sair depois ali nos resultados. Então, a gente fica no Mundo Free Confidencial, mesmo se for um resultado decepcionante, a gente ainda vai continuar com vocês pra falar sobre Saci Pererê. Fica tranquilo, gente. Então é isso, gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Essa live maravilhosa aqui com a gente, até tarde da noite, quase meia-noite. E a você que está terminando esse podcast agora, gostaria de lembrá-los que não olhe para trás. Tem de ET, tem de pé grande, tem de reptiliano. Tem um que eu adoro, que é assim, tive um caso com o pé grande, mas quis parar antes do finalmente e ele me respeitou. Esse é o título do livro. Tem na Amazon. Cara, depois que eu descobri que existe todo um ramo de pornografia do fantasma da ópera. Caraca, tudo na Amazon, assim, tipo, eu e o fantasma. Ele é tipo um cara saradão na capa, sabe? E tem vários. Tem um que a minha chefe é uma reptiliana e ela acho que a minha chefe é uma reptiliana. Aí você lê a primeira parte, assim, ele trabalha em um prédio de escritórios, assim, em que cada andar é como se fosse um bioma diferente. Então tem o andar da selva, o andar do deserto, o andar subaquático. E o jacaré comendo, metendo V ali, né? Então, o jacaré pegando todos os biomas. Todos os biomas. mundofreak.com.br